Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Sobrac, o videocast da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma revolução no tratamento ablativo das arritmias, especialmente da fibrilação atrial, a ablação por campo pulsado. E para isso eu estou aqui com dois grandes especialistas, coordenadores dessa gestão da Sobrac, Dr. Cristiano Dietrich, seja muito bem-vindo, Cris. Dr. Nilson Araújo, seja bem-vindo. Nilson, então assim, o que é que a gente poderia dizer a princípio dessas diferenças para quem, acho que tanto do ponto de vista do paciente quanto do médico em formação, já sabemos hoje em dia que a ablação não é tudo igual, as pessoas já têm essa percepção, mas no campo da ablação, especificamente da fibrilação atrial, o que é que mudou nesse portfólio, nesse cardápio? Quais são as opções que nós temos hoje no portfólio para terapia ablativa? Bom, primeiro, acho que para a gente explicar isso, a gente tem que entender um pouquinho o que é a ablação. A ablação é uma destruição do tecido cardíaco, né? No caso da ablação para arritmia, que causa uma arritmia, que a gente usa um meio físico para fazer. Para queimar. E, em geral, esse meio físico ele destrói o tecido por um fenômeno térmico. Ou pode ser calor, ou pode ser frio. E o método que se consagrou, dentre várias tentativas que começou na história da ablação, foi a radiofrequência. Radiofrequência é um tipo de energia que você consegue controlar ela muito bem, o tamanho da lesão, a capacidade de penetração do tecido, você consegue colocar no catéter sensores de pressão, sensores de temperatura, e isso torna uma coisa muito segura. O problema é que a lesão térmica ela não é específica do tecido cardíaco. Qualquer coisa que esteja ali perto da região que você vai fazer a ablação, e que possa ser lesionado pelo calor, vai ser lesionado também, ou pode potencialmente ser lesionado também. Isso leva à necessidade de uma ablação extensa, com a ablação de fibrilação atrial, que você tem que fazer um set de lesões muito complexo, numa área tridimensional do coração, que tem muitas coisas ali perto, que você precisa monitorar as lesões à distância, botar um termômetro no esôfago, monitorar o nervo frênico. Então sempre se buscou uma alternativa que fosse mais fácil, que você não tivesse que ter tanto problema durante a ablação. E isso se tentou vários tipos de energia e chegou à eletroporação, né? A energia de campo pulsado, que, como a gente vai ver, é uma energia que ela tem uma característica interessante de que ela lesa preferencialmente o músculo cardíaco do que as outras estruturas. Isso leva a um aumento de segurança e também, como a gente vai ver, uma diminuição do tempo do procedimento. A gente tem inclusive um episódio aqui no Conexão Sobrac, já com o Dr. Maurício Scanavaca, que navegamos sobre a história dos procedimentos ablativos, desde da corrente direta, da fulguração, até onde a gente está chegando aqui nesse ponto. Eu espero contar com vocês para a gente dissecar quais são, então, Cris, as principais vantagens desse novo método, se isso realmente é uma revolução na terapia ablativa. Por que seria, então, vantajoso esse processo de ablação por campo pulsado, comparando, como o Nilson falou, com métodos térmicos de calor, a crioablação ou os métodos que já se usam em vigor? Certo. Primeiro, é importante a gente trazer à tona que a ablação térmica, seja calor e radiofrequência, ela foi por muito tempo usada, e ela é muito segura, apesar de ter algumas desvantagens que a gente tem que modular durante o ato operatório para minimizar as complicações. Ela é extremamente segura, as taxas de complicações, seja graves, são muito baixas. A vantagem dessa nova tecnologia que é o PFA é que ele traz uma seletividade para o tecido cardíaco, nos evitando a necessidade de um cuidado extremo para evitar essas complicações que podem vir da radiofrequência. Então essa é uma grande vantagem. Hoje em dia a gente sabe que as duas técnicas são muito bem colocadas, vai depender muito da expertise do operador, claro, mas tanto a ablação térmica por crio quanto a radiofrequência, quando o Pulse Field Ablation, ambas têm se demonstrado resultado para manter o paciente livre da FA igual, idêntico. E a segurança do procedimento também é muito boa.
A questão é que o pulse field, como eu falei, pela seletividade cardíaca, ele acaba nos diminuindo a necessidade de o cuidado de algumas estruturas, como esôfago, nervo frênico. Então, que a gente precisa cuidar um pouco mais durante a ablação com radiofrequência ou crioenergia. O que é essa seletividade, Nilson? Então, assim, se a gente for ver na logística, como assim, do ponto de vista do clínico que vai te indicar um paciente, do paciente, da família que vai conversar com você sobre vantagens e desvantagens, o que é que representa esta seletividade de lesão, como o Cristiano falou aqui agora, para o candidato à ablação de fibrilação atrial, por exemplo? Como a gente falou antes, assim, essa é um exemplo de uma ablação por radiofrequência em que a energia de radiofrequência ela gera calor e o calor vai destruir o tecido. Isso é uma coisa, não, como eu falei, não seletiva. Qualquer tecido que possa ter uma lesão térmica vai receber essa lesão térmica. A eletroporação é diferente. O que você faz? Você passa um pulso de energia no tecido cardíaco em que esse pulso não gera calor, ou gera minimamente calor. Mas a passagem desse pulso de energia ela vai formar, como a gente vai ver ali na próxima figura, né, poros na membrana celular. Esses poros, eles desnaturam a célula, eles fazem com que a célula perca a capacidade de manter o intra e o extracelular diferenciados, né? Então a célula ela vaza para o exterior. E a grande vantagem disso aí é que cada tecido tem um limiar de eletroporação. E, para nossa sorte, o limiar do tecido cardíaco é muito baixo comparado ao nervo e comparado à musculatura lisa do esôfago. Então você vai ter muito mais lesão, muito mais seletividade de lesão no tecido cardíaco, que é o que você quer fazer, poupando as estruturas adjacentes. Isso dá uma tranquilidade muito grande durante o procedimento. Então, em se tratando de ablação de fibrilação atrial, duas complicações que a gente teme frequentemente, assim, os cuidados são feitos para evitar lesão do nervo frênico, a pessoa ficar com dificuldade respiratória, paralisia do diafragma, e lesão do esôfago, a temida complicação da fístula atrioesofágica, são situações passíveis de benefício, de mais proteção quando você opta por uma estratégia mais seletiva, que você está falando aqui agora. Lembrando que aqui a gente está colocando catéteres dentro do átrio esquerdo, você está cateterizando o coração e aplicando energia ali em volta das veias pulmonares, uma região muito próxima de outras estruturas anatômicas nobres, como você acabou de falar aqui. Acho importante a gente falar, né, como o Cristiano falou, que assim, durante a evolução da ablação fibrilação atrial, foram desenvolvidas técnicas para poupar essas estruturas. Então, assim, a gente também não precisa ficar com medo da radiofrequência, né, porque existem vários protocolos em que a gente usa para tornar essa ablação muito segura. Mas, porém, a eletroporação é uma vantagem, porque a gente pode É isso não que eu queria usar perguntar para o Cristiano. Além da segurança, que outra vantagem eu espero trazer dessa nova técnica aqui, se eu for comparar com o que está consagrado de radiofrequência ou mesmo crioablação? Eu acho que a grande questão a grande vantagem, eu acho que é a curva de aprendizado ser menor. É isso que eu queria ouvir de vocês. Então, isso está democratizando o procedimento de ablação de fibrilação atrial. Isso é muito importante, porque a gente tem uma epidemia, né, Alex? Acho que agora está factível para qualquer faixa branca agora fazer uma ablação de fibrilação atrial, ou precisa evoluir um pouco mais ainda para pegar uma faixa roxa, uma faixa preta para fazer uma ablação de fibrilação atrial? Eu acho que mais importante de escolher a técnica é a familiaridade que o médico tem em realizar a técnica. Todas as técnicas são seguras. Por exemplo, a radiofrequência, o risco de ter uma lesão esofágica é menor que 0,01%, 1 para 1.000, 1 para 10.000, por causa do avanço tecnológico, o conhecimento do risco. Então a gente avançou muito a ponto de evitar a aparesia frênica por causa da crioablação. Se sabe que pode acontecer, também se modulou para reduzir os riscos. E hoje, claro, a gente tem uma nova forma de fazer isso sem precisar se preocupar tanto, mas sempre está de olho, porque é uma técnica nova. Talvez surja alguma coisa que a gente precisa se preocupar. Mas o mais importante, eu acho, é a curva de aprendizado. Para você fazer uma ablação de radiofrequência ponto a ponto, que é a que a gente faz hoje, a gente demora uma curva de aprendizado, pelo menos 50 casos para você estar fazendo procedimento liso, com fluidez, certa
rapidez no procedimento, tal. Dentro de um tempo aí de 1 hora de procedimento, que hoje a gente faz um isolamento de veias pulmonares por radiofrequência. A crioablação. A sua mão que está bem experiente, né? Então, assim, eventualmente pode ser mais trabalhoso e demorar mais trabalhoso, tempo. por isso que eu falo, a curva de aprendizado. Quando você fala ponto a ponto, principalmente para quem está começando, explica assim, qual que é a particularidade dessa coisa, de você artesanalmente ir lá, veia por veia. Vamos dizer, das duas técnicas de ablações, então, que são térmicas, tem a crioablação e a radiofrequência. A crioablação é mais anatômico, a gente pode fazer uma angiografia do ato intraprocedimento, localiza as 4 veias pulmonares e um catéter balão, você infla o balão, oclui a veia e aplica uma energia de crioablação. Pode ver em perspectiva. De crioablação. E isso faz o congelamento da veia e acaba, aqui é o exemplo do PFA, mas a crioablação é parecido, só que é um balão que vai lá e ele congela a veia e faz a lesão térmica. A radiofrequência... O que é que esse catéter está fazendo aí? Esse é o catéter de Pulse Field Ablation. Ele está emitindo campo elétrico, campo dessa aplicação dessa nova energia. Onde que esse catéter está aí? Provocando a lesão em volta do antro da veia pulmonar. Essa é a veia pulmonar superior esquerda. Está explicando um pouquinho sobre a seletividade, né, nessa imagem, por que não lesa as outras estruturas, faz uma lesão que compromete toda a parede da veia pulmonar. Para fazer isso com radiofrequência, a gente vai fazendo um ponto de radiofrequência que é de 6 milímetros do lado do outro, circundando toda a circunferência do par de veias pulmonares, das 2 veias à esquerda e das 2 veias pulmonares à direita. Então é um pouco mais trabalhoso. Hoje em dia a tecnologia melhorou muito, sensor de contato, entrega de energia com maior watts por meio. Então, nos transformou o procedimento relativamente mais rápido. Então, essa é um pouco mais trabalhoso, por isso que a curva de aprendizado é maior e é uma certa vantagem, eu acredito, do Pulse Field Ablation, é a facilidade de fazer uma lesão dessa. É isso que eu queria aproveitar da experiência de vocês, vamos ver do Nilson. Então, em termos de logística, de estrutura, o que é que muda? Para melhor, para pior, é mais... Apesar tem a facilidade que você falou, mas a logística que envolve o procedimento de ablação com o campo pulsado, ela é diferente, ficou mais fácil, ficou mais rápido? Quanto tempo você leva para fazer uma ablação com PFA ou com a radiofrequência ou crioablação, por exemplo? Eu acho que mudou muita coisa, assim. Primeiro a gente tem que ter uma coisa em mente. O PFA, a técnica que tem hoje disponível no Brasil, foi uma técnica desenvolvida para uso com fluoroscopia unicamente. Então, assim, a gente não pode dizer que se você não usa um mapeamento eletroanatômico, isso está errado, não, porque ela foi desenvolvida para ser feita com raio-x. Porém, a gente no serviço, a gente agrega outras tecnologias que eu acho que ajuda com o mapeamento eletroanatômico. Mas assim, o fato de você não precisar num sistema de mapeamento eletroanatômico diminui a tua necessidade de parque tecnológico no laboratório. O Brasil, ele tem uma realidade, na maioria dos lugares, de salas compartilhadas. É difícil a pessoa que tem um laboratório dedicado para fazer eletrofisiologia. Então, a montagem da sala é muito mais rápida, porque é um aparelho. Você coloca um aparelho, você pode fazer a ablação com um aparelho de Pulse Field Ablation. Acabou. Você não precisa de mais nada. Né? A gente pode discutir, vai discutir depois, né? Eu acho que a gente pode agregar algumas outras tecnologias que eu acho que ajudam, mas em princípio você precisa fazer isso. E você usa muito menos material, você usa um próprio catéter que faz a ablação, um catéter no lado esquerdo, um catéter no seio coronário, uma punção transeptal. Enquanto que na radiofrequência, geralmente você faz 2 punções transeptais, tem um catéter mapeador, um catéter que faz ablação, é mais material, é mais manipulação. Então você está dizendo que a logística pode ser enxugada quando se opta por essa técnica. E para fazer essa abordagem, como o Cris mostrou aqui, em perspectiva, você pode fazer isso com a visão do raio-x, com fluoroscopia, ou utilizar o mapeamento eletroanatômico,
quer dizer, a reconstrução dessas imagens sem raio-x. E o que é que vocês acham? Tem vantagem? Vocês preferem fazer com mapeamento eletroanatômico ou somente com raio-x? Como é que é a prática de vocês? O que é que vocês poderiam comentar em relação a isso aí? Eu acho que uma das desvantagens do Pulse Field Ablation hoje em dia é você trazer de novo o raio-x para a prática diária, porque desde 2019 a gente faz ablação de fibrilação atrial com sistema eletroanatômico e ecocardiografia com zero fluoroscopia. Sem tomar raio-x. Sem roupa de chumbo, é benéfico para mim e para o paciente. Então isso é uma desvantagem. A técnica sim foi desenvolvida para fazer com mapeamento fluoroscópico, só com raio-x, que é duas vertentes, uma europeia e uma alemã, e uma americana, uma que usa raio-x e uma que é a europeia, e uma americana que usa todo o sistema eletroanatômico e ecocardiografia para ajudar o procedimento. Então, a gente trouxe uma técnica nova que a gente acrescenta o raio-x de novo, traz o raio-x na bagagem. Porém, a gente acrescentar o mapeamento ou a ecocardiografia ou ambas, ele vai nos permitir evoluir para zero fluoroscopia, como tem já sido feito em alguns centros nos Estados Unidos. O procedimento sem raio-x, como de novo, a curva de aprendizado vai nos trazer essa expertise para poder Vocês minimizar. têm feito com raio-x? A gente faz com mapeamento eletroanatômico. O raio-x combinado. O mapeamento, eu acho que ele traz a vantagem assim, de você usar muito pouca fluoroscopia, muito pouca, cai muito. E eu acho que ele melhora a qualidade do procedimento, porque você consegue localizar melhor a posição do catéter onde você aplicou, se você deixou algum ponto que não ficou bem, você consegue rotacionar melhor o catéter. E você, eu acho que ele aumenta a qualidade do procedimento. Está usando com mapeamento ou só com raio-x? Não, eu tenho feito com mapeamento, mas o mapeamento depois para testar o isolamento das veias pulmonares. Então a gente faz a ablação com raio-x e depois faz o... Então você dá uma checadinha depois. Depois faz um mapeamento de voltagem para ver se as veias estão desconectadas. Nos casos que a gente... Você sabe que uma das potenciais vantagens, das perspectivas de vantagem, era exatamente dissociar esse procedimento dessa checagem, vamos dizer assim, mais sofisticada, eletrofisiologicamente falando. A gente até já discutiu isso, né, que na Europa se fala até da possibilidade do cardiologista intervencionista entrar nesse procedimento dispensando altos conhecimentos eletrofisiológicos. O que é que vocês acham disso? Eu acho que o eletrofisiologista sem sinal elétrico não é eletrofisiologista. A gente tem que manter a eletrofilosofia ativa, né? Não modernizar tanto assim. Então, eu acho que o sinal elétrico, a gente ter sinal elétrico é importante. Mas o catéter, esse, tem evoluído para nos permitir ter essa capacidade de, com ele, avaliar melhor o isolamento elétrico. Com o próprio catéter, não precisar lançar aquilo, como você falou, de montar todo aquele sistema. Hoje em dia tem se evoluído, não só a empresa que a gente tem no Brasil, mas vão chegar outras empresas no Brasil, cada empresa tem a sua característica. É uma corrida agora, né? Tá todo mundo correndo atrás, cada uma tem a sua empresa jogando solta e chegou na frente e está colhendo os frutos no mundo inteiro, né? E a vantagem é que esse catéter ele vai se incorporar a capacidade de mapear no próxima versão que chega agora esse ano. Vai mapear, ou seja, o mesmo catéter faz o 3D, o mesmo catéter faz a ablação e o mesmo catéter avalia se isolou ou não a veia pulmonar. Então, isso tudo reduz tempo de procedimento. Sim, com certeza. Então, agregando mais vantagens. Isso. E complicações e cuidados específicos? Alguma complicação a gente tem que se atentar? Sim. Outras células podem também ser lisadas nesse procedimento? Bom, a gente sabe sim, não existe fórmula mágica, né? Hoje você troca uma coisa, você ganha uma outra coisa. Os grandes fantasmas da ablação de fibrilação atrial: estenose via pulmonar, lesão de esôfago e lesão de frênico. Isso parece que realmente o campo pulsado eliminou. Os trabalhos com números muito grandes de pacientes têm mostrado que essa complicação não existe. Mas apareceram complicações novas. Uma delas é a hemólise. O limiar da hemácia é muito parecido com o limiar de destruição da célula cardíaca. Então, quando você vai fazendo hemólise. Você vai fazendo hemólise. Então, se você faz uma ablação muito longa, com muitas aplicações,
esse nível de hemólise pode ser significativo a ponto de causar lesão renal ao paciente, por exemplo. Então é o limite entre estar danificando a célula miocárdica para a célula hemática, ali, como a gente vê nesse exemplo aqui. Agora tem uma margem boa, né, de distância. Não, mas você tem sempre hemólise, sempre tem um pouco. E quais são os cuidados que a gente deve tomar e observar nesse paciente? O número de aplicações. Se você precisou fazer um número de aplicações, tem um número mágico de 100, você passou de 100, você precisa avisar o intensivista, vai receber esse paciente, precisa hidratar, precisa ver a função renal, precisa ver se não vai ter algum tipo de complicação sobre isso aí. E o outro problema que apareceu é o espasmo coronariano. A gente descobriu que quando você aplica a energia de campo pulsado perto das coronárias, você pode ter um espasmo importante. Então isso limita algumas áreas do coração onde você não pode usar esse tipo de energia. Começar um procedimento para fibrilação atrial e terminar com um infarto agudo. Então, Exato. assim, em outras palavras, é o que a gente tem que prestar atenção. O importante é que esse cateter foi desenvolvido para fazer o objetivo principal da ablação de fibrilação atrial, que é o isolamento das veias pulmonares. É onde a gente tem segurança. Se a gente extrapola a sair dessa região... Exatamente, é isso que eu queria saber de vocês. Porque quando a gente sai dessas regiões, e pela maneira como essa energia é aplicada, ela pode inclusive induzir arritmias graves naquele momento, como uma fibrilação ventricular. Com certeza. É viável, existe uma perspectiva de tratar outras arritmias com essa tecnologia de campo pulsado? Vocês enxergam uma taquicardia ventricular sendo ablacionado com PFA? Pode. Tem sido desenvolvido, tem já publicações até usando esse mesmo catéter para tratar algumas arritmias ventriculares. Claro, não é ancorado pela companhia que desenvolveu o material, mas alguns relatos em Twitter a gente vê, e até apresentado no Congresso, né? Esse ano no HRS 2005 a gente viu algumas coisas. E o mais importante é como a cardioversão elétrica, sincronizar o pulso com o complexo QRS para evitar que caia essa... O que é essa aplicação com energia de campo pulsado? É alta voltagem por pouco tempo. Então, se aplica uma alta voltagem em um pouco período de tempo, e daí você faz a lesão. E se você aplica alta voltagem no período vulnerável do ventrículo, você induz uma fibrilação ventricular, que é a arritmia grave. Então, a gente tem que sincronizar a aplicação com o QRS, que é a atividade elétrica ventricular, para evitar que isso possa acontecer, e isso tem sido demonstrado seguro. Então já tem desenvolvimento de ablação, catéteres específicos para ablação ventricular, e tem tido resultados, tem já estudos randomizados em desenvolvimento, estudos pilotos para avaliar esse tipo de catéter. Então já está em andamento, e provavelmente o ano que vem a gente já tem resultados bem favoráveis. E como é que a gente está no Brasil hoje? Como é que está o nosso cenário, o panorama atualmente no Brasil? Tanto em termos de indicações e quanto a dificuldades de cobertura, de liberação. Como é que vocês têm enfrentado isso aí? A gente vê, isso é um dado brasileiro, você vê, tem mais FA no Brasil do que doença coronária. Né? Então, assim, o potencial de fazer ablação de fibrilação atrial, claro, não é todo mundo que precisa fazer ablação, mas sim, o potencial de pacientes para serem tratados é muito alto. Okay. Então acho que isso é uma coisa importante quando a gente olha no PFA, porque é uma técnica mais rápida, uma técnica que pode ser... É um público-alvo maior. Inclusive a gente pode passar até no SUS, né? Porque o catéter hoje é muito caro, mas é uma coisa que acho que a tendência, quando começar a competição e tudo, é cair esse custo. Né? Esse aí é um impacto econômico, né? A fibrilação atrial é um impacto econômico muito importante, né? Eu acho que o cenário hoje ainda não é um procedimento que é coberto, né, no rol dos procedimentos da saúde suplementar, mas a gente tem conseguido fazer mostrando para cada convênio, mostrando as vantagens, tentando equilibrar o custo total do procedimento. O catéter é bem mais caro, mas se você tira um monte de coisa do procedimento, você tira termômetro do esôfago, você tira uma punção transeptal, então acaba que você consegue chegar num custo muito... Então é um procedimento economicamente viável? Sai num custo equivalente a fazer com outras técnicas? É possível, é claro, se você pode sofisticar o procedimento bastante, né?
aí você vai ficar com um custo muito alto. Mas é possível você chegar num custo que seja muito parecido com o procedimento tradicional. Perfeito. Então aqui a gente está vendo que é um impacto de custo mais ou menos equivalente ao que tinha antes, em cima de um problema que é extremamente relevante do ponto de vista farmacológico, como vocês viram aqui, é trabalho seu, né, Cris? Aqui no... Esse é um trabalho publicado no Arquivos, é um trabalho brasileiro que mostra, se comparar em 10 anos, o impacto econômico da própria fibrilação atrial. Ele aumenta quase em 10, 15 bilhões de reais aí o custo da própria arritmia. Então é muito significativo. E aqui a gente vê como é que a gente está em perspectiva, o papel aqui do eletrofisiologista. Isso aí é um dado americano que ele pega, por especialidade médica, um número teórico de pessoas que tem que tratar. Você vê que a especialidade médica campeã de todas é o eletrofisiologista. Tem um potencial enorme de paciente que você precisa tratar. E é representado isso pelo aumento exponencial dos casos tratados de fibrilação atrial por catéter nos Estados Unidos. Você vê que em 2013 a 2023, quase só 10 anos, se aumentou. Esse aumento exponencial do número de pacientes de fibrilação atrial tratados com intervenção, vocês atribuem à evolução tecnológica? Sim. Eu acho que tem dois cenários. Desde aquela fase artesanal lá atrás de mapear veia por veia até como a gente está aqui agora? Com certeza, você transformar o procedimento com um tempo mais curto, como é feito hoje em dia, que eu falei, mesmo com radiofrequência, crio é 1 hora, 1h30, você faz mais, num dia você faz 4, 5 procedimentos. Então isso facilitou, a tecnologia facilitou, claro, toda a curva de aprendizado dos médicos que já fazem há muitos anos também, mas junto com a tecnologia ajudou demais, e hoje em dia a inclusão desse novo tipo de oferta de tecnologia também, a ablação de FA vem transformando algo ainda complexo, mas a gente fazendo com mais tranquilidade. E para finalizar e a gente contextualizar o que a gente está vendo, o que a gente espera de perspectiva, especialmente para o nosso congresso em Fortaleza, 20 a 22 de novembro, o que a gente já tem de estudos controlados, de registros, comparando essas modalidades diferentes de ablação, agora especificamente fibrilação atrial. Acho que cada vez mais saem, né, resultados. Sim. Por exemplo, a gente tem um estudo importante que comparou a energia, que a gente já tem um padrão ouro, que é a energia térmica, já tem um resultado sabido que é efetivo. A Pulse Field Ablation é melhor. O que a gente viu no resultado do segmento clínico desse estudo Advent Trial, que foi publicado na New England no ano passado, é que foi um resultado similar. Em torno de 75% dos pacientes em mais de 12 meses ficaram livres de fibrilação atrial com as 3 técnicas de ablação. E tem grandes registros, né? O Manifest, né? Nilson, que 17 mil pacientes europeus e multicêntricos demonstrando a segurança e a efetividade. Eu acho que 85% dos pacientes livres de fibrilação atrial, né? Com o Manifest, que é um registro europeu, e já tem estudos novos aí que a gente viu lá no HRS, demonstrando também a utilização em fibrilação persistente, fibrilação paroxística. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para discutir no Congresso SOBRAC sobre essa nova tecnologia. Vai ser muito legal, vão ter convidados, né? Perfeito. Que vem de fora. Que quente. Vai ser quente. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Ok, parabéns, pessoal. Valeu. Muito obrigado, então, pela contribuição de vocês. Agradeço muito aí e convido a todos aí para o próximo episódio. Até lá. Obrigado.